Vamos lá, começando o nosso Perguntas e Respostas, nossa 15ª live. Vamos, o que foi olha, aí? A primeira pergunta que eu tenho aqui. Como que eu vou Ai, comer que legal esse menos negócio que e ficar escreveu. Uhum. satisfeito? Existe uma técnica, Nutri, para a gente fazer isso? Eu acho que aí a gente vai pensar lá na nossa primeira live, ou a segunda dessa semana, aonde a gente realmente falou muito sobre mindful eating, né? Que eu acho que a gente comer com a consciência plena, com atenção. Muitas vezes a gente fica no computador, na televisão, a gente não percebe o que a gente está comendo e a gente não percebe a Uhum. quantidade que a gente está comendo. Né? E quando a gente tenta usar lá aquelas técnicas que a gente falou no começo da semana, a gente acaba mastigando melhor, sentindo Uhum. melhor a textura, o sabor do alimento, e com isso a gente consegue sim comer menos. Aos pouquinhos, a gente vai começando a colocar menos no prato, né? Quem almoça em casa e coloca a mesa, às vezes é muito fácil a gente ficar repetindo, né? Então, sobra um pouquinho do arroz, vai falar, vou colocar só mais um pouquinho do feijão. Aí sobra um pouquinho do feijão, falar, vou colocar um pouquinho dessa carne porque está muito gostosa. Então, assim, a gente ter também um pouco de disciplina, né? Para colocar aquela Claro. quantidade no prato e tentar não repetir. E tem aquela questão também, para quem come fora, que vai no self-service, por exemplo, é de passar o olho no self-service primeiro, dar uma passeada ali naquele buffet, ao invés de sair colocando tudo ao mesmo tempo. É Né? verdade. Porque senão você vai colocando. Então já passa o olho, escolhe, olha, tem isso que eu amo, tem isso que eu amo, tem isso que eu amo. Então eu vou Uhum. separar um espacinho para cada coisa. E eu acho que com isso são vários pequenos detalhes que a gente cuida e que a gente consegue sim acabar comendo menos. Sabe qual foi uma coisa que me ajudou também a diminuir as quantidades? Foi comer de 3 em 3 horas. Eu sei que tem gente que não concorda, né? Uhum, Eu sei que tem gente que fala, come só na hora que tem fome. Mas no meu caso, a minha uhum. experiência foi fundamental. Eu passava longos tempos sem comer, achando que eu ia emagrecer, né? E que ia funcionar para mim aquilo. E não, eu Sim, chegava na sim. próxima refeição agoniada, com fome, e Aham, fome até aham. mais mesmo do que deveria. Ficava É, mal-humorada. Aqui, eu ó, acho saborear o momento. Exatamente. isso. Essa é a hora da gente saborear e prestar atenção no que está comendo. E essa questão de 3 em 3 horas, Lu, que você falou, eu acho que é muito importante, porque começam a se criar regras, como se aquela regra determinada fosse uma lei que as pessoas têm que seguir, que aquilo é que é o certo. Né? Então, num determinado momento, a gente entendia na nutrição que tinha que comer de 3 em 3 horas, tinha que fracionar Aham. a alimentação para emagrecer. Depois começou o jejum intermitente e aquela questão de só posso comer quando eu tiver fome. Isso, gente, depende de cada Uhum. pessoa, né? Tem gente que realmente precisa comer mais vezes Varia de uma mesmo. forma, de uma forma mais fracionada. E é muito importante que a gente comece a Aham. se auto-observar, né? Porque muitas vezes, quando você fica É num maravilhoso período muito isso. longo em jejum, acaba comendo errado na próxima refeição, né? Agora, tudo é uma questão de Isso aí. planejamento, né? Não existe a Planejamento. estratégia que é Eu vi aqui melhor, uma. né? Como comer menos É, de noite, durante a insônia, o snack da madrugada. Essa nossa, coisa de comer de 3 em 3 horas mudou esse hábito que eu tinha também. Como eu ficava uhum, segurando muito durante o dia, chegava à noite, a uhum, fome estava dobrada, né? A dificuldade uhum, que eu tinha de resistir era muito maior. E aí eu uhum, buscava algo e acabava me excedendo ali também na madrugada. Acordava ali. Vou dar uma dica que eu tenho feito agora. Eu também tive insônia, tive dias mais difíceis, tive dias de acordar e ficar, né, aquela coisa e a boca nervosa. Então eu sempre tenho um lanchinho planejado ali, né? Uma coisa mesmo para madrugada, uma coisa mais leve. Eu adoro comer um enroladinho assim, eu coloco um queijinho,
Eu sei que não é bom, tá, Nutri? Mas de vez em quando a Luciana aqui Já ainda sei come o um que você vai falar. presuntinho, tá? Aham. Uhum. Mas sabe Eu aquela sei. fome assim, cega da noite? Que é melhor você ir por uma coisa que você tem ali planejado, de mais fácil acesso, do que você pegar um pacote e abrir ali. Ou então leitinho quente com canela, gente. Isso me dá uma calma. É, E uma vontade de dormir, né? Depois ali. o que eu Ah, não sei, acho, vê a sua dica aí, Nutri. O que você é, acha o que eu dessa acho, fome noturna? Henrique, o que eu vou te falar, assim, que o tal de comer na madrugada é uma coisa que a gente tem que realmente É, mexer na estratégia do dia todo para que isso não aconteça. Acordar no meio da noite para comer tá errado. tá errado, né? Qualquer coisa. É hora do descanso, né? A noite é feita para a gente dormir. A gente vai dormir Uhum. de noite. A gente não vai comer de noite. Até porque a gente tem todo um ciclo circadiano, né? Que é aonde a gente tem algumas expressões de alguns hormônios e que é muito importante que o cortisol, que é um hormônio do estresse, fique muito baixo nesse momento, para que Uhum. realmente a gente consiga até metabolizar, oxidar a gordura de uma forma mais eficiente ao longo do dia, fazer anabolismo, que é massa magra, não ficar Uhum. estressado. Mas isso é uma questão que a gente tem que se planejar ao longo do dia inteiro. Agora, eu entendo também que muita gente, não sei se é por aí a sua pergunta, mas eu entendo que muita gente me fala assim: nossa, Nutri, eu fico muito. Eu faço o café também super bonitinho, vou bem até o almoço, ainda seguro até de tarde, mas depois de 5, 6 horas eu começo a ficar louca. E aí vem aquela questão toda do ciclo vicioso do açúcar, da gente ter cuidado com o índice glicêmico dos alimentos, para a gente não ter pico de insulina, porque quando a gente Uhum. começa a ter o pico de insulina em vários momentos do dia, vai gerar essa compulsão da boca nervosa, que muitas vezes não é uma fome. Né? É É. o pico da insulina mesmo. E para a gente melhorar e ajudar, até bioquimicamente, hormonalmente, isso, eu gosto muito de usar a fitoterapia, sabe? Então, eu gosto de usar um chá à noite, Ah, porque a gente acha que maravilhoso. não acalma, mas ele dá uma acalmada. E, no último caso, realmente jantar e fazer uma ceia antes de Uma dormir. ceia, claro. Isso. É Aí uma eu acho que a estratégia que ceia, eu usei muito mesmo. Porque, às sim. vezes, o meu jantar é muito cedo, né? Uhum. Eu E gosto de a jantar ceia pode sete ser. horas. E aí, até eu dormir, eu tô com fome de novo. E dormir com Uhum. fome, gente, ninguém merece, Uhum. não. Não dá, não. Aquela barriga Não, roncando. Ah, não. não. Aí você E vai aí eu ali. sugiro, que essa ceia, quando a gente fala ceia, não é que você vai sentar e bater um pratão, né? Aham. A ceia, eu sugiro que seja um alimento que tenha um teor de proteína um pouquinho maior ou uma gordura Assim de boa. queijo, A né? gente a gente evitar o carboidrato nessa hora, né? Então, assim, um leite mesmo, com uma canela, que é uma delícia. A gente pode fazer um Golden Milk, que é um leite dourado, né? Da medicina Que é Ayurveda, muito que é muito bom. legal, que é um com cúrcuma, com especiarias e tal. A Ah, gente depois usa eu vou com colocar a leite receita vegetal. no meu feed para eles verem. É uma Isso. delícia. É, ele é bem anti-inflamatório, ele dá uma acalmada no frio agora, é bem gostoso, a gente usa ele Maravilhoso. morninho, né? Ou um iogurte pequenininho, a gente coloca aí uma colher de aveia, uma colher de linhaça, uma colher de chia, porque ele dá uma sustentada. Essa fibra, ela vai retardar a digestão e vai te deixar saciado mais tempo. Então, mesmo que você esteja com fome na hora da ceia, aí você fala, nossa, a Júnia tá louca, eu tô com uma fome de leão, ela mandou eu comer esse iogurtinho com essa colherzinha de sopa de chia. Eu não vou conseguir comer só isso. Mas come e dá um tempinho. E aí Dá um depois você me tempo. conta. Você vai ver Espera. como que a coisa vai ficar mais tranquila e você dorme bem. O que que é um carbo bom e o que é um carbo menos bom? Essa Afinal, todos os alimentos são bons, né, Júlia? O é negócio é o equilíbrio, tá certo? é, Pode dar exemplos? Vamos lá, vamos dar exemplos então. É difícil, né, a gente rotular assim um alimento de bom ou de ruim, mas se a gente É, for tentar pensar, a gente sempre conversa sobre isso, né, Lu? A gente fica tentando fazer a nossa tabela e tal, mas não é uma questão da gente rotular o alimento, é realmente da gente classificar esse isso. alimento, né? E dentro dessa classificação existem dentro dos carboidratos tipos de carboidratos diferentes.
Então, Uhum. a gente tem, além do carboidrato complexo, a gente tem um carboidrato simples. O carboidrato complexo é aquele que ele é digerido mais lentamente, é um carboidrato que tem mais fibra, então ele também ajuda na questão da saciedade, ele diminui o índice glicêmico, então não libera glicose no sangue tão rápido. É, ele auxilia na função do intestino, então melhora a pele, né? Melhora aquela distensão abdominal. E aí, se eu for pensar em alguns exemplos desses tipos de carboidrato, eu vou pensar em grãos integrais, né? Uhum. Em aveia, em algumas, as próprias verduras, se a gente for pensar assim, às Verduras, vezes né? uma verdura crua, né? Uma cenoura. A Muita gente gente tinha. assustou quando eu falei que o quiabo era carbo, né? E aí a pessoa É, já assusta, mas é um e a, carbo maravilhoso, né, Júlia? sim, e a gente tinha antes também uma ideia errada, que tinha aquela questão assim, ah, eu não posso comer legume debaixo da terra, né? Então as pessoas não podiam comer cenoura, não É, podiam comer exato. batata, não podiam comer mandioca, não podiam comer Não de baroa, jeito. porque aí elas realmente, dentro dessa classificação, em termos de quantidade de amido, então o que vai me gerar mais caloria, eu tenho ali o quiabo, o chuchu, a berinjela, a abobrinha, numa classificação bem baixa, se a gente for pensar nisso. E, Aham. aí, e sendo um carboidrato. E eu tenho a Ok. batata, a mandioca, né? Numa Que são classificação maiores. que tem mais amido. Não Ok. quer dizer que eles são carboidratos ruins, mas eles são Uhum. carboidratos que vão gerar mais energia. Talvez num cardápio, numa dieta onde a gente quer restringir um pouco de caloria, a gente tem que Ok. restringir um pouco esse tipo de carboidrato, sim. Ah, eu Quantidade. preciso abolir completamente da minha dieta? Não preciso completamente, De mas eu jeito nenhum. posso diminuir a quantidade, não preciso Aham. colocar todos os dias, eu acabo aproveitando, encho o meu prato com aqueles outros carboidratos que têm menos amido, né? Então eu encho com chuchu, eu encho com quiabo, com abobrinha, com a taioba, com o repolho, e eu Ai, coloco que só delícia. uma colherzinha do outro carboidrato que tem mais amido e que por isso vai gerar mais caloria. E aí, andando um pouco mais nessa classificação, pensando num carboidrato que seria um pouco pior, a gente vai Aham. naquele das farinhas brancas mesmo Claro. e dos alimentos industrializados, onde além de ter um carboidrato, muitas vezes tem gordura trans acrescentada, né? Ou corante acrescentado, Pois é. ou gordura saturada acrescentado. A Então gordura do mal, né? aí a gente realmente começa a rotular esses carbos de Uhum. carbo do mal, que seria um biscoito recheado, que seria aquela Sim. batatinha que eu mostrei ontem, né, do E além de pacotinho. tudo, ainda tem o açúcar, né, Ju? E tem o sódio, O né? Aqui sódio. em excesso. Então a gente tem que ir pensando nisso tudo. Até quando a gente vai rotular um alimento, por exemplo, a batata. Uma batata cozida, passada no azeite ali com uma ervinha, bem de leve, ela Delícia. super funciona dentro de um cardápio saudável. Agora, uma Uhum. batatinha de pacote, né? Tipo um chips, ela realmente não funciona. Aquilo é uma caloria vazia, né? Vazio. Qual a quantidade de carbo por dia para uma pessoa que quer emagrecer? Nossa, Vamos lá. difícil, né? Você fala e depois, Nossa Senhora, hein? Depois eu vou contar como é que eu faço. A sua experiência vai ser bem interessante, assim, para exemplificar isso, né? O que que eu Aham. acho nesse caso? E, na O verdade, dia até acabou. a nutrição nesse momento, a gente fica parecendo que a gente não quer, a gente está querendo guardar informação para a gente, mas não é isso. Muitas vezes, a resposta para essa pergunta é depende. Depende Uhum. do quê? Né? Depende não só do quanto que você quer emagrecer, mas de como que é a sua vida, a sua. Por exemplo, eu tinha um professor na minha pós-graduação de nutrição esportiva funcional e que ele é especialista em carboidrato. Então, ele brinca muito que a gente tem uma tabela de merecimento. Você gosta de comer carboidrato? Então vamos ver a sua tabela de merecimento, quanto que você precisa.
né? Ah, não, eu pego um pacote de pão, eu pego um pedaço de pão e sento no sofá e fico no Netflix a tarde inteira. Esse pão não tá legal aí nesse momento. Agora eu pego um pedaço de pão e vou correr na rua e fico uma hora correndo. Talvez você poderia comer muito mais pão do que aquela outra pessoa que sentou no sofá e ficou vendo Uhum. Netflix. Agora é uma pessoa que, ao invés de correr uma hora, ela vai correr 3 horas. Porque é um triatleta ou porque é um maratonista. Então, quer dizer, aquele pão ele tem que ser 3, 4, 5 vezes mais, Claro, que ele não vai fazer mal para a pessoa. Então, isso é uma das coisas que depende, né? Isso a gente tem que depende. avaliar, né? Então, essa É tabela de isso. merecimento, eu gosto de brincar muito com isso. E aí eu volto a dizer que, infelizmente, hoje, como nossos alimentos de mais fácil acesso, eles são mais ricos em carboidrato, eu tento sempre puxar para uma dieta que tem um pouco menos de carboidrato, porque a gente já tem uma dieta, infelizmente, com excesso de carboidrato. Né? Aham. Então, eu falar especificamente assim, você tem que comer tanto de carboidrato no dia, é muito difícil, porque isso é uma questão muito individual, de cada Claro. pessoa. E aí eu acho que é interessante, Lu, você falar agora do seu exemplo, como que Ótimo. funcionou para o seu tipo de vida, que eu acho que as pessoas podem entender bem, né? Então Como que tá. foi? Lembra que a gente falou da importância da gente comer devagar, da gente prestar atenção no que coloca no prato? Nos grupos do movimento Change, a gente trabalha com isso, né? Com foto, cada um tem a foto Uhum, do que come, até para você ter a consciência e revisitar o seu dia anterior, o que que deu certo para uhum, você, o que que não deu. Ah, nossa, eu perdi um tanto hoje, ou, meu Deus, meu peso está ali, está ali. Essas fotos me ajudaram muito a entender que eu uhum, precisava do carboidrato para o meu corpo funcionar melhor. O meu corpo ele uhum, queima mais quando eu dou um pouquinho de carboidrato para ele. Foi incrível uhum. essa percepção que eu tive. E como eu falo que eu fotografo tudo que eu como, eu vou mostrar aqui para vocês hoje um pouquinho do meu dia. Ai, Como é que ótimo, foi o meu dia hoje? ótimo. Porque aí dá para ilustrar bem, né? Hoje, ó, eu sou uma pessoa que gosto de gastar o meu carboidrato, quando eu estou com vontade de comer um carboidrato não tão do bem, eu gosto de comer de manhã. É uma hora que eu tenho prazer de tomar café, de vez em quando eu como um pãozinho junto ali, sabe? Ou eu tomo um iogurte com fruta e aveia. Eu gosto dessa hora. Hoje, por exemplo, a Duda fez para mim esse omelete delicioso, Hum. maravilhoso, que ele E dá uma tem a saciedade ótima, crostinha. né, Lu? É. Olha que delícia. Ele tem a crostinha de queijo. E esse daí, em Uhum, especial, ele tem um pão daquele sírio, sabe? Tá vendo? Ele é feito com uhum, um pão, assim, ele fica parecendo um sanduba. Ah, gente, com o meu cafezinho com leite foi maravilhoso. Como eu tomei o café mais tarde hoje, eu almocei, eu fui direto pro almoço, eu não tive lanche. Eu tomei o café ali quase 9 horas da manhã e eu hoje almocei meio-dia. Olha só que uhum. delícia meu almoço. Tá dando para ver? Tá, batata doce, isso, Tá bonito aí, não? O brócolis. pior não tá? Tá bonito ou não tá? Ó, Eu acho que eu você pode comi colocar mais um. folhas. Ah, mais Posso colocar o alface, quê? mais alface. Eu Ah, gosto. sim, não, mas tinha muito É. aí. Esse prato era grandão, assim. Ah, Ó, tá tinha lindo, alface, ó. tomate, um pouquinho de cenoura, essas 3 Tá rodelinhas de batata colorido. doce que a mamãe fez no forno, delícia. Lombinho, Delícia. tem uma carne Uhum. escondida debaixo ali, ó, tem brócolis. E Aham. agora, eu fiz um lanche antes da live. Cadê ele, gente? Será que eu comi a foto? Não é possível. Tá aqui. Estão preparados? Ai, tá dando para ver? Bolo Meu de bolo de cenoura? cenoura. Não se Aham. assustem. Esse é aquele bolo de Chocolate cenoura 70. que eu coloquei no meu feed outro dia. Aham. Delicioso, feito com farinha de amêndoas, Aham. chocolate 70%. Comi um pedacinho. Eu coloquei até o bolão do lado, assim, porque é uma coisa inacreditável mesmo. Como que o costume da casa mudou, né? A gente antes não podia fazer um bolo desse e deixar ali, sabe? Simplesmente ali. Ele acabava assim, ó, num Comi o minuto. bolo inteiro, né? Comi o É, bolo inteiro. Mas não, é. esse bolo tá aí desde terça-feira.
Você sabe? Então, aprendeu a se satisfazer com uma a fatia, né? Com a família sua está se porção. planejando, né, para colocar ele Aham, no seu aham, dia de uma forma normal, assim, sem aham. problemas. Como eu E fui olha para no, o você que que você ver, achou? eu acho que é super legal e eu acho que a gente quebra uns preconceitos e uns paradigmas de achar que, tipo, eu não posso comer bolo. Eu não posso comer bolo com chocolate, que isso sai fora da minha dieta, né? Não é isso que sai fora da dieta, né? Não Eu é acho que isso. além de você ter escolhido um alimento, um bolo, que você até substituiu a farinha de trigo, que eu acho sensacional, Muito né? bom. E Tirei o aí colocou, açúcar, usei olha, xilitol, você colocou um chocolate com, né, 70%, não é aquele chocolate 70%. cheio de açúcar, cheio de gordura, cheio de massa de leite misturado, né? E você Aham. come um alimento que é super gostoso, que tem tudo a ver com o nosso estilo, assim, mineirinho, né? Tradicional, de tomar aquele Delícia. cafezinho da Comer com um tarde, com um cafezinho, bolinho. É, uma quando eu delícia, faço, né? Tratando a gente bem. Isso é maravilhoso. sim, é. Ó, E a vamos ver gente aqui. consegue manter o peso e a saúde em dia comendo coisa Consegue. gostosa, né? O que é índice glicêmico? Eu também tinha tanto essa dúvida. A gente até conversou um pouco sobre ele já. E aí, ele é realmente a velocidade que um alimento tem de liberar glicose no nosso sangue, daquilo que a gente comeu virar açúcar. Alguns acontecem de uma Uhum. forma mais rápida, então a gente tem uma liberação muito rápida de glicose no nosso sangue, a gente fica com aquele açúcar no sangue, e aí a gente tem aquela mensagem que vai para o pâncreas para liberar a insulina, e aí Uhum. ele, como a carga da glicose é muito alta, né, libera muita insulina, que vai captar essa glicose também de uma forma muito rápida e que rapidamente baixa essa glicose. Essa questão do índice glicêmico é uma questão que eu acho que é uma das mais fundamentais para a gente melhorar essa questão dessa boca nervosa do final do dia, da compulsão, porque quanto mais a gente modula esse hormônio da insulina, quanto mais estável ele fica, quanto menos a gente tem o pico para cima e para baixo, mais calma a nossa boca fica. Isso não é só Aham. psicológico, isso é bioquímico, isso é hormonal. A gente tem uma tabela onde os alimentos estão classificados em alto índice glicêmico, Ah, eu médio tenho ela índice aqui, ó. glicêmico e baixo Não, índice glicêmico, não sei se vai né? dar para ver direito, não dá, né? Mas depois eu disponibilizo para ver o que É, tem dá, baixo. É, não é, dá, não. Dá para gente Fica dá para pequenininho. gente entender, às vezes até a forma, às vezes o mesmo alimento ele tem um índice glicêmico diferente de acordo com como a gente apresenta esse alimento para o nosso corpo. Então é aquela questão que eu já falei durante essa Aham. semana. A laranja que você chupa com bagaço, ela tem baixo para médio índice glicêmico. Agora, um suco de laranja Um espremido, ele suco. tem alto índice glicêmico. Né? Então, quer dizer, ele vai Uhum. virar açúcar no seu sangue muito rápido e você vai querer comer alguma outra coisa que tenha muito açúcar de novo ou que vai liberar glicose no seu sangue, que é uma própria defesa do corpo. Então, pensando de uma Uhum. forma assim prática para colocar na nossa vida, a gente começa a pensar mais em carga glicêmica da nossa refeição. E exatamente para a gente não ter o pico da glicose Pico. ou a gente né, se sabotar com alguma coisa, a gente às vezes está fazendo tudo tão bonitinho, planejado, e às vezes a gente erra numa coisa que vai atrapalhar lá no final do dia. Eu acho muito interessante, por exemplo, às vezes comer uma fruta com duas castanhas do Pará, Essa. a gente associar um alimento que tenha carboidrato, e aí a gente não sabe se ele vai ter alto, médio ou baixo índice glicêmico, com um alimento que tenha mais fibra. Então, às vezes, uma própria, vou Mais comer um fibra. mamão, eu vou colocar uma aveia, eu vou colocar uma linhaça, eu vou colocar uma chia, porque além de eu diminuir, de eu conseguir diminuir a carga glicêmica da refeição, eu Uhum. ainda associo outros benefícios, né? É melhor diet ou light para quem quer emagrecer? Às vezes nenhum nem Até, outro, né? até, gente, até porque eu falo pela minha experiência, porque eu era aquela pessoa que achava que eu estava resolvendo o meu problema escolhendo um produto light ou diet, né? Eu estava fazendo a Uhum, minha parte e com o tempo, com a jornada, com o caminhar, fui descobrindo que não é bem isso, não é bem isso. Conta uhum. pra gente, Júnia, o que que é?
mesmo o diet? O que é o light? Pela legislação brasileira, o alimento diet é aquele que ele é isento de algum nutriente. Então, normalmente, ele é isento de açúcar. Pode ser que ele seja isento de sódio, por exemplo, Aham. que ele seria diet para sódio, ele seria um alimento interessante para um É hipertenso, alguma coisa né? que tira é Mas considerado que, diet, né? que tira e é completamente zero daquilo. Então, ele seria diet e a indústria Ok. alimentícia ela usa muito na questão do açúcar mesmo. Então, ele é zero açúcar. Mas não quer Uhum. dizer que um alimento zero açúcar é um alimento que tem menos caloria ou que ele seja mais saudável, Claro. né? Então, quando eles retiram o açúcar, às vezes eles aumentam a gordura, né? Eu tô querendo Aham. emagrecer Aumentam a e eu vou gordura. escolher um chocolate diet. Nossa, eu tô dando um tiro no pé, porque eu tô comendo realmente um Um tiro chocolate no que pé. não tem açúcar, mas que tem mais gordura. E às vezes eu tô pagando mais caro por Mas isso, achando que eu tô mais arrasando. caro. E É, troca 6 por meia dúzia, né? Porque, na sim. verdade, era melhor ter escolhido um Um chocolate chocolate. amargo, né? Aí a gente vai na questão do light. O light é quando ele tem uma diminuição de 25% de algum nutriente. Então, muitas Uhum. vezes, a indústria alimentícia ela pegou o light para ter mais para o lado da gordura. Não quer dizer que seja sempre a gordura, mas levou para esse lado. Então, quando a gente compara um iogurte normal com o iogurte light, né? Às vezes o light, na hora que a gente leia lá naquela tabelinha do rótulo, você vai ver que ele tem menos gordura, ele tem realmente uma retirada de pelo menos 25% de gordura se a gente Uhum. comparar com o original dele. Isso quer dizer que vai te ajudar a emagrecer? A gente tem que aí avaliar aquela questão que a gente conversou muito ontem sobre o rótulo. Nem sempre, Sim. né? Porque às vezes eles colocam ali para melhorar também o sabor, porque a gente sabe que a gordura dá sabor, começa a colocar mais aromatizante, e aí o aromatizante vem com um corante, e isso Corante. e são antinutrientes que são mais pró-inflamatórios, né, que podem incomodar a mucosa do Sim. intestino e com isso vão criando mini processos inflamatórios na nossa circulação sistêmica, deixando a gente mais Te inflamar inchada, mesmo. te inflamando, exatamente. Então, o que a gente não quer dizer que o diet é melhor que o light, e a gente vai aí de novo na nutrição eu vou falar, depende, né? Mas o mais Uhum. importante é a gente tentar buscar um alimento mais natural possível, né? Então, que tenha menos nutrientes químicos, menos substâncias químicas, na Uhum. verdade, né? Quanto menos ingrediente, melhor, né? Melhor, exatamente. Como escolher o meu iogurte? Tem sugestões de marca, de que é bom, o que que não é, a coalhada, né? O que que é bom? É, em termos de marca, porque a própria marca tem vários subprodutos da marca, né? E aí a gente já fala, vou usar o Hum. Activia. Activia, a gente tem um monte de Activia. Activia é café da manhã, Activia é light, Activia é grego, Activia blá, blá, blá. Então, eu acho que, volto a dizer de novo, é aquele que tem menos nutriente. E outra coisa, eu acho que você até me perguntou mais Menos cedo, ingrediente. e as pessoas estavam perguntando sobre aquele aplicativo que tem, que chama Desrotulando. Ah, sim, me perguntaram hoje isso, a gente conversou sobre isso. Isso. E eu acho Maravilhoso, que né? e esse é um aplicativo muito confiável, sabe? Eles são muito Foi a Sandrinha. sérios e é muito legal. Então, às vezes, ele pode ajudar. Você baixa o aplicativo no celular e você coloca no código, naquele códigozinho, no QR Code do alimento. E aí ele já está Aham. cadastrado. E aí ele vai te colocar o que que tem, o que que é. E você consegue até É fazer ótimo. comparações entre, eu tô com esse iogurte aqui e esse. Qual que vai ser melhor? Ele consegue te ajudar a comparar. Tem uma versão que Ótimo. é de graça, que é uma versão mais básica, mas você pode começar usando ela e se gostar, empolgar demais, pode usar a versão Vai no mais outro, né? completa, né? Isso é bem Perfeito. legal. No meu último nutricionista, eu só podia comer meia banana. Por quê? Né? Quando a gente faz uma sugestão de cardápio, Claro. uma dieta, a gente realmente faz um cálculo, né? Então, tem não só de caloria, mas de quantidade de carboidrato, de proteína, de lipídio, de micronutrientes. Então, com certeza ali, quando ele estava fazendo aquele cálculo, tem um porquê sim.
né? Provavelmente Aham. ele não podia exceder uma quantidade de carboidrato, por bem ele achou colocar meia banana. Então, com certeza não foi à toa. Mas eu, na minha prática clínica, eu Não prefiro foi tirar à um toa. carboidrato de um outro momento para você também não desperdiçar o alimento. Cadê Um ela? quarto de Cadê ela? abacate. A pessoa fala, o que, que eu vou fazer com o resto do abacate? Ele vai ficar preto na geladeira. Né? Então, às vezes eu falo, esse dia vai ser o dia do abacate. Você lancha, aí a gente faz um guacamole à tarde, né? No outro dia, e mata o abacate em 2 Olha aí. dias. Mesmo se o resto da casa não for comer. É isso aí. É, Agora é o eu gosto queridinho muito da do vez. abacate, sim. Além de ter uma gordura boa, tem vitamina E, né? Ele tem alguns substratos ali que aumenta muito a produção de glutationa. A glutationa é um antioxidante muito poderoso que a gente tem, que protege a gente do envelhecimento celular. A gente sabe que tem um monte de doença aí hoje, que a gente sabe que às vezes elas acontecem por um mau funcionamento da célula, pela Uhum. senilidade da célula, né? As células mais a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais suscetível a algumas doenças. Então, se a gente puder usar alimentos que estimulam o nosso sistema antioxidante, é muito legal, é muito importante isso. E outra coisa que eu acho interessante é que o abacate, principalmente agora, está começando a safra do abacate. Né? Então, Nossa Senhora. é um alimento que é barato, que é muito versátil, a gente pode fazer preparação doce, preparação salgada, né? Salgada, né? A gente Delícia. pode usar em vários momentos do dia, né? De várias formas diferentes e muito acessível. Acho que tudo tem a quantidade, né, Ju? Não é comer um abacate Sim, inteiro, né? exatamente. Ele é, se a gente for pensar em fruta, ele é uma fruta que tem mais caloria do que uma maçã, por exemplo. Né? Uhum. Mas a gente tem que pensar no sistema como um todo mesmo. E aí a gente não pensa só em caloria. Eu não vou contar assim, eu vou deixar de comer tal coisa porque ele tem 15 calorias a mais do que a outra. Né? A gente tem que pensar que tipo de caloria é Claro. isso, qual outro benefício que tem. Então, eu acho que talvez o Benefício para o modismo meu do corpo. abacate o modismo do abacate vem porque a gente também está vivendo uma época, e já é de algum tempo, com essa questão de diminuição de carboidrato, então uma dieta mais low carb, Uhum. ou uma estratégia de uma dieta cetogênica. E aí o abacate ele é muito bem-vindo nessa hora, porque realmente, além dele ser muito versátil, Maravilhoso. ele te dá saciedade em pequenas quantidades, Ah, né? Ele te é dá incrível. bastante saciedade, né? A gente tem que tirar esse preconceito também que tem um alimento que por si só engorda e um alimento que por si só emagrece. É É. um conjunto de tudo, é uma quantidade de tudo, não é um sozinho, né, coitado? Ah, eu vou colocar a culpa. Não é de jeito nenhum. Ninguém tá gordo Coloca a hoje ou tá culpa em com alguém. ninguém tá gordo ou tá com excesso de peso ou de barriga porque comeu um pouco de abacate a mais. Isso eu tenho certeza que não é, né? Uhum. Ó, suco verde é bom? Eu amo suco verde. Eu amo suco verde. Eu acho que o suco verde, assim, a nossa é uma forma da gente conseguir aí colocar folhas verdes escuras no nosso dia a dia, que às vezes é tão difícil, né? Tão Às vezes a gente difícil. consegue colocar no almoço, mas a gente não consegue colocar no jantar, ou às vezes, dependendo de onde a gente almoça, a gente não consegue colocar no almoço. E a gente que sabe que essas folhas verdes escuras, elas estão muito ricas em vitaminas do complexo B, magnésio. A gente tem aí uma baixa de magnésio muito grande hoje. O magnésio está relacionado com um monte de processo metabólico, sabe? Tem gente que tem cãibra, acha que é falta de potássio, mas é falta de magnésio. Tem gente que tem enxaqueca. A gente melhora a oferta de magnésio, melhora a dor de cabeça. Então, assim, é uma forma da gente conseguir um nutriente, um micronutriente, de uma forma muito fácil e saudável. Uma coisa que é sobre o suco verde, muitas Aham. vezes as pessoas também confundem aquele suco verde como uma coisa boa para a saúde e começam a colocar coisa demais. Você não acha, não? É, Coloca laranja, abacaxi, e aí fica eu vou aquela, contar. aquela bomba de Eu fruta, vou né? contar um caso de um paciente que ele era muito, muito bonitinho, já era mais velho e tal. Você via que ele estava muito focado, muito empolgado em fazer tudo que eu estava falando e tal. E no retorno, eu fui conversar com ele sobre essa questão do suco verde, e que ele estava tomando todo dia de manhã, e ele falou que estava adorando e tal. E aí a gente conversando, ele falou: não, aí eu volto da caminhada, aí eu
toma o restante do suco verde. Eu falei, mas que restante? Porque a gente combinou, era um copo. Ele estava fazendo um liquidificador. No suco verde dele tinha 6 laranjas, tinha meio Ai, meu abacaxi. Deus! E ele Oh, tomava meu aquele Deus! liquidificador a manhã inteira. Então, quer dizer, Aí a era culpa é do sim um suco suco. verde, né, Ju? O A suco culpa é do verde suco é verde. saudável, mas você não vai tomar o liquidificador. Existe um refri zero que seja menos pior? Estou em choque com a história da Coca Zero. Socorro! Eu vou te devolver a pergunta, Lu, para te falar, te perguntar o que você toma no lugar do refrigerante quando você está com vontade. Ai, Você gente, já a me... pessoa aqui que teve o marido trabalhando na Ambev a vida inteira e defendia a Pepsi Light com unhas e dentes, adorava tomar, adorava. É, e foi uma coisa que eu fui vendo que eu precisava desapegar um pouco, porque não é que eu gostava de tomar numa festa ou num churrasco, não. Eu deixava, se deixasse, eu tomava no café da manhã. Era uma coisa exagerada desse tipo. Então, eu fui colocando novos hábitos, né? Para realmente não sofrer. E uma solução que eu achei foi a água gasosa com limão. É, Maravilhoso. E é muito engraçado, e tem até uma pergunta sobre isso, sobre as bebidas alcoólicas. Eu não sou uma pessoa que gosto de bebida alcoólica. E, e eu incomodo as outras pessoas com isso. As pessoas ficam assim: você vai beber o quê? Você vai beber? Ai, você não vai estar bebendo? Ai, não, pelo amor de Deus, que chatice, que chatice. Então, aquela bebidinha, uma água com gás, com um sumozinho de limão ali, né, numa taça linda, gente, aquilo ali diverte demais. E no dia a é, dia, refrescante. Então, isso me fez desapegar bem do sim. refrigerante. Tem algumas pessoas que precisam ir Esse aí pode até caminhando. abandonar, né? O processo do caminhar é um processo mesmo. Eu costumo falar que a gente tem assim uma dieta ideal e existe a dieta possível. Enquanto a gente não consegue fazer a dieta ideal, a gente pode fazer uma possível que é infinitamente melhor do que aquela que fazia antes. Então, às vezes, a pessoa que é viciadésima em refrigerante, ela tem que começar a diminuir aos poucos. Às vezes o H2O ele Gostou. pode ser uma estratégia nesse momento. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro usar a da água gasosa com limão, água gasosa com laranja, né, hortelã, bastante gelo, coloca numa taça Aham. bonita, né? E, ó, o que fazer com as bebidas das crianças na merenda da escola? A gente fica pensando na merenda da escola e fica assim, ah, preciso mandar uma coisa de sal, uma coisa de doce e uma coisa para ela beber. Aí a merenda fica assim, né? Tipo assim, ah, preciso levar um pãozinho com uma fruta e a bebida. Aí eu falo, gente, se já vai levar uma coisa doce ou já vai levar a fruta, não precisa levar o suco. O menino precisa hidratar, sim. E a gente tem Aham. que aprender, a gente tem mania de não dar água para a criança e dar só suco e tem que dar coisa com gosto, né? Então a gente pode dar coisa com água mesmo. Então a primeira coisa Com que eu acho que a água gente tem que mesmo. fazer é ensinar as crianças a beberem água. Quando a gente está com sede, a gente bebe água. A gente não bebe Coca-Cola para Aham. matar sede. Né? A gente não bebe Gatorade para matar sede. Eu vejo muita gente Boa. substituindo o refrigerante até pelo Gatorade. A gente tem que tomar Pelo cuidado, porque Gatorade. o Gatorade tem mais elétrólito. Né? Então, o Gatorade não é um suquinho. Né? O que eu Uhum. acho que a gente tem que fazer é tentar ir no mais natural possível de Natural, novo. Então, né? uma água de É isso mesmo. coco, E os o chá, chás? o chás eu acho muito legal, mas eu, por exemplo, eu tenho essa veia mais naturebinha, eu faço o chá na minha casa, eu gosto de fazer. Então, por exemplo, as minhas meninas cresceram, minhas filhas cresceram tomando chá. Então, elas tomam chá de erva feliz, porque elas foram acostumadas com isso, Uhum. né? Muitas vezes elas nem adoçam porque elas foram acostumadas. Esses chás prontos que eu acho complicado, porque a maioria tem muito ou adoçante ou açúcar, e aí a gente vai aí de novo naquela questão de ler rótulo. Tem um Aham. chá que às vezes não é tão ruim, é um chá até do mate-leão, que ele é um pozinho solúvel, que a gente só misturar na água gelada. Ele fica Ótimo. igual aquele chá do mate-leão lá do Rio de Janeiro. Então Olha o coloca mate. bastante gelo, né? E Para uma aí? criança, você pode colocar um pouco de açúcar. Às vezes eu uso um açúcar mascavo, um açúcar demerara, se a criança Uhum. aceita, porque aí você realmente não precisa ficar tomando totalmente sem açúcar. E a gente evita um pouco desses corantes, né? E tal. E o suquinho de uva, esse do vidro, ele tem funcionado bem, sabe? Eu acho que dá para raliar para as crianças.
e eles gostam bastante, assim. Da cervejinha, como é que eu Ah. faço? Qual que é a melhor bebida? Eu acho que assim, a questão da bebida, a gente tem que entender que não é só a caloria da bebida, é o álcool também, né? Ele vai ser metabolizado pelo Aham. fígado, ele pode inchar. E aí o que eu pergunto muito não é só pensando só nas calorias de cada bebida. Muitas vezes eu pergunto assim: tá bom, qual bebida que você mais gosta? Aí a pessoa fala, ah, cerveja. Uhum. Aí eu falo, e quando você bebe cerveja? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu bebo cerveja o dia inteiro. Eu falei, então cerveja é péssimo para você, você vai tomar outra coisa. Então, nós vamos substituir essa cerveja por 2 doses de gin. Porque, realmente não dou conta de ficar tomando gin demais, não. Eu falei, tá ótimo, então é esse que você vai tomar. Tem Ok. algumas pessoas que falam assim, não, eu adoro uma cerveja, mas eu tomo 2 long neck, 3 no máximo, porque depois eu fico empanturrada, não dou conta. Então tá bom, essa cerveja não é um problema, né? Ok. Então eu acho que é uma questão muito da gente entender a quantidade. Perguntaram também do kefir, se o kefir é legal. Eu adoro Sensacional. kefir, Aqui, kombucha. meu Deus do céu, eu não posso esquecer Kefir dessa. você pode fazer de. O kefir você pode fazer de leite, de água. É muito legal. Amo café com Muito leite. Quantas legal. xícaras por dia eu posso tomar? Vamos falar depende de novo? Vamos pensar aí, Vamos. em termos de caloria. Se for um leite integral e um leite desnatado, o leite desnatado ele já vai ter bem menos caloria do que o integral. Então, você já fica mais Uhum. tranquila para você tomar o seu leitinho. Né? Se o seu Uhum. café não tiver açúcar, também ok. O meu é Eu também aprendi a tomar café sem açúcar. Isso foi sem açúcar. um processo. Eu tomava café com açúcar, não gostava do adoçante no meu café. Eu fui diminuindo aos pouquinhos o açúcar, até que hoje eu não dou conta mais de tomar café com açúcar. Pois é, eu também É, não. muitas pessoas não aceitam o stevia, porque o stevia dá aquele residual amargo no café, principalmente a gente Mas, sente bem mesmo. Né? Então eu acho que o xilitol super cai bem, é um adoçante que ele não dá esse residual, né? Eu acho que a gente tem que fugir aham. principalmente da sacarina sódica e do ciclamato de sódio, que são aqueles adoçantes que a gente falou outro dia isso. Ó, um beijo. Isso mesmo. Três, Um beijo. dois. Beijo.